Olá, meus queridos, muito obrigado por você estar mais uma vez comigo aqui no meu canal no YouTube, nesta série que nos faz refletir sobre esta tribulação toda que estamos vivendo, mas sobretudo aquele que pode de verdade acalmar tudo em nossa vida. Nós vamos falar de um olhar, o olhar de alguém que pode curar. E aí a gente vai refletir também quais são os olhares que a gente tem percebido. A gente dá atenção aos olhares que nos deixam mais insatisfeitos, irritados. Quais são os olhares? O que de verdade tem feito com que a gente passe por esse momento e consiga ter mais clareza para enfrentar todas as outras crises que vamos viver, buscando de verdade a melhor direção? Quero convidar também você, então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque a gente vai colocando aqui o melhor conteúdo que a gente de verdade pode te oferecer, porque é com muito carinho, com muito amor que eu faço isso. Então, você se inscrevendo, você fica atento e vai receber todas as informações, clicando também nas notificações, tá bom? E você pode compartilhar com aquele que você ama, porque daí você compartilha amor. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria que você pegasse então tua Bíblia, porque a gente vai usar a Bíblia, a palavra de Deus, como um caminho, como uma direção clara, porque é a palavra dele que faz com que a gente consiga de verdade caminhar da melhor maneira. Então, pega o Evangelho então de São Marcos, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía. Sem achar nenhum alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, aterrorizada e trêmula, sabendo que nela tinha se passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada do teu mal. Palavra da salvação. Muito bem, voltemos ao versículo 25. É uma mulher que padecia, que vivia um tormento durante muito tempo. Então aqui há uma questão que a gente pode trazer para a nossa vida, e eu quero que você reflita agora também, diante da situação que está demorando muito para passar. Qual é a situação que você está vivendo agora, que está demorando muito tempo para passar? E que você precisa ser resiliente, que você precisa conviver com ela. Perceba uma coisa, o versículo 25 mostra que ela estava há muito tempo padecendo de uma doença, de um problema que ela já tinha perdido as esperanças, mas ela não parava de lutar. Então perceba uma coisa que eu quero que você tenha atenção agora. A hemorroísa era uma mulher que vivia um problema, que tinha um fluxo de sangue, que estava aqui, ó, sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastou tudo o que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais, mas ela não desistia. Percebe isso? Então veja, se nós, diante daquela situação que parece improvável, impossível, que não passa, se a gente parar, a gente não vai chegar onde ela chegou. Porque ela estava atenta para buscar, para entender. Se ela estivesse desatenta, ela não teria ouvido falar de Jesus. Primeiro toque. Diante da situação de tribulação, qual é o... Agora tem uma palavra bonita que a gente está usando, né? Que está todo mundo usando. Qual é o insight que você pode ter diante da situação difícil que você está vivendo? Se você estiver desatento, você perde o insight.
Então precisa ter atenção, lutar, persistir, não desistir. Porque se você estiver paradão, paradona, o insight vai acontecer e você não vai ouvir a voz do Mestre. Então aqui, tendo 27, tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou-lhe o manto. Então ela foi atrás, ela buscou, ela falou, agora sim, ele pode me curar. Ela teve fé. Eu conheço a fé do coração dela? Não. Eu conheço a sua fé também? Não. Mas eu conheço o autor da fé. Ele me conhece, ele te conhece. E ele já conhecia ela. E ela dizia para si mesmo, se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Aqui é a persistência ativa, que tem crença positiva, a crença no melhor sentido. Eu acredito que tocando na orla do manto eu vou ser curada. Então tem que fazer de verdade. Ela foi buscar, imagina uma mulher doente no meio de uma multidão sendo espremida, dizendo, eu vou chegar do lado dele. Já andou no meio de uma multidão tentando encontrar alguém? Como é que é? Não é fácil. Não é? Esta mulher também não teve nenhuma facilidade. Provavelmente sendo empurrada, sendo desprezada, sendo humilhada, sendo, sei lá, sai daqui. E ela foi além. Se eu tocar, serei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Ela foi até onde ela precisava ir. Ela colocou uma meta e falou, eu vou tocar na orla do manto. Tocou e foi curada. Eu quero que você tenha uma palavra em mente para que fique de fato gravada durante esta nossa reflexão, nesta série que estamos vivendo. Perseverança. Esta mulher perseverou, persistiu, não desistiu. E porque ela foi até o fim, mesmo depois de tantos nãos, ela encontrou o sim. Então agora, eu quero que você faça esta reflexão diante desta situação que você conhece, que você está vivendo, que você reconhece hoje como aquela situação que hoje é aparentemente possível e que você está dizendo para a situação, eu desisto. Eu não posso mais. Isto não tem jeito. Este não tem mais jeito. Ele não vai mudar. Isto não vai mudar. Estas palavras são absolutamente contrárias a tudo isto que esta mulher nos mostra. Ela sofreu durante muitos anos e mesmo depois de tantos nãos, mesmo depois de ter andado um caminho muito tortuoso, ela perseverou. Estava atenta aos detalhes, estava com o ouvido atento, estava atenta aos insights. E quando chega o insight, que insight foi? Opa, o mestre, ele está perto de mim, ele está por aqui. Vou atrás dele. Por quê? Porque eu sei que se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Eu queria que você ficasse com esta reflexão agora e no próximo capítulo desta série a gente vai continuar falando, só que aí sobre uma outra ótica. Nós vamos falar o que aconteceu com Jesus, a partir do momento em que ele olha para o coração dela e percebe de verdade qual é o amor que realmente cura. Eu queria que você agora pensasse um pouco, para a gente poder fechar esse nosso momento, no que acontece logo depois desta ação que a hemorroíça, que esta mulher teve. Veja que bonito. Quando parte dela a decisão de crer e de tocar na orla do manto de Jesus, e ela o faz, Jesus percebe que sai dele uma força. Olha para o povo e ainda pergunta quem tocou as minhas vestes. O povo ainda acha
talvez até um pouco engraçado, porque ele estava sendo tocado por toda a multidão, e pergunta: Jesus, como que você pergunta isso, quem te tocou? Tem uma multidão, não vês a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? No versículo 33, mostra o olhar que é capaz de curar e dar a força que você precisa para olhar para esta situação e dizer: eu não vou desistir. Ele olhava ao derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo que nela tinha se passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe a verdade. Então o que ele faz? Quando ele procura, ele acha alguém que mesmo com medo diz a verdade. E ela disse a verdade olhando para Jesus. Então eu quero que você olhe para Jesus agora e diga: Senhor, eu estou dizendo muitas vezes que eu não posso mais. Eu estou desistindo dessa situação e eu não tenho mais força nem para ficar atento aos teus insights, àquilo que o Senhor me fala, à criatividade para sair dessa situação. Eu não estou mais atento. Eu quero te dizer a verdade. É assim que eu estou me sentindo hoje. E aí, Jesus vai olhar para você, como olhou para ela e disse: Filha, filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Então que hoje, neste momento, nós possamos sair desta reflexão com a certeza de que não há problema impossível para Deus. Mas é preciso que nós tenhamos a decisão de persistir, de não desistir, de ir até o fim e de buscar no Mestre, no olhar de Jesus, no carinho dele, na certeza de que a força que sai dele é capaz de curar tudo. Seja verdadeiro com Jesus, não minta, porque ele conhece teu coração. E ele vai dizer para você: coragem, porque coragem é seguir mesmo com medo. Então, coragem, meu filho, coragem, minha filha, a tua fé te salvou. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele que você ama. Clica nas notificações para você receber a próxima série e todos os conteúdos que eu tenho colocado aqui no meu canal no YouTube. Deus te abençoe. Reze por mim, eu vou rezar por você.